Olá, bom dia a todas, a todos e a todes. Meu nome é Bruno Marcelino, faço parte então da diretoria executiva do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, o CLAEC, e estamos aqui novamente, né, nessa mesa, dando já partindo para o encerramento, né, do terceiro Congresso Internacional Online de Estudos sobre Culturas, o Culturas 2021, a edição 2, né? Porque a primeira edição foi feita ali no primeiro semestre deste ano, e agora a segunda edição estamos encerrando hoje, né? Temos aí atividades até o final do dia, com ainda simpósios temáticos, eixos, e também uma mesa redonda a partir da 1 da tarde, e lançamentos de livros ao final, à noite. Bom, da nossa parte, como diretoria, gostaríamos de agradecer os participantes, agradecer aos coordenadores de simpósios temáticos, agradecer aos avaliadores dos textos que fizeram parte e estão fazendo parte da grade de programação das comunicações desse congresso, agradecer também aos bolsistas, né, que estão também dando apoio técnico nas sessões de comunicação. E agradecer a nossa equipe do CLAEC, em geral, as nossas áreas, né, que, querendo ou não, estão dando o suporte necessário para a realização desse evento, como a ELACULT, né, que é a Escola Latino-Americana de Estudos em Cultura, Escola Latino-Americana de Altos Estudos em Cultura, a editora CLAEC, a coordenação de pesquisa e pós-graduação, o Conscientec, né, que é o nosso consórcio de Brasil e Haiti, ou Brasil e Moçambique, sobre tecnologias e apoio institucional também aos países parceiros do CLAEC, e a coordenação de comunicação e design, que está aqui representada pela Vanessa, e o Conceitec também representado aqui pela Eodi, que falarão um pouquinho mais de cada área. Então, em nome da diretoria, novamente agradecemos o apoio e a participação, e passo a palavra então para a Vanessa. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Vanessa, eu sou coordenadora de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, né? O congresso é uma oportunidade muito bacana de trocar conhecimentos, conhecer novas culturas. Então, eu agradeço a todos vocês também pela participação. A coordenação, né, de comunicação e design, a gente busca dar o apoio nas divulgações, né, toda essa parte de comunicação do CLAEC, para poder transmitir para as pessoas o que é o CLAEC, né, dar apoio aos associados. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para que pudessem fazer parte da coordenação, conhecer o nosso trabalho, dar esse apoio, que também é muito bacana. É um momento também não só de ensinar, mas também de aprender, né? Então, a gente está sempre aprendendo com todo mundo e estamos abertos aí a quem quiser participar da coordenação, né? Então, muito obrigada, gente. Passo a palavra para o Eudi. Ok, bom dia a todos e todas. Eu sou o Elzi Saint-Fleur. Como vocês podem ver, é a cultura que faz com que vocês podem já detectar que eu não sou brasileiro, né? Eu sou haitiano. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou vice-presidente do CRAEC. E o CRAEC, como vocês sabem, né, é uma instituição que está envolvida na cultura. E de muitas maneiras, né? Não só apenas como centro de pesquisa, mas também como inúmeros de profissionais que a gente reúne, pesquisadores, professores, cada ano. Esse ano é a segunda vez para discutir, conversar, promover a cultura. Além disso, temos também revista, como o Bruno acabou de falar, e temos também editora que publica, que lança muitos textos sobre a cultura. Então, significa que nós engajamos nisso. Por quê? É simples a resposta. Porque nós entendemos que a cultura é primordial
porque além desse valor intrínseco, mas a cultura traz benefícios sociais e econômicos valiosos para a nossa sociedade. Ela traz também oportunidades para porque nós podemos nos unir numa sociedade, nas sociedades que são meio divididas, a cultura pode nos unir. A cultura melhora também nossa qualidade de vida e aumenta a sensação de bem-estar, tanto dos indivíduos quanto das comunidades. Eu me sinto muito orgulho de estar no Brasil e participar com o CRAEC. Hoje eu represento o Conscientec, que o presidente acabou de falar, que é um programa de parceria, convênio entre o Brasil e Haiti. Também nesse mesmo Conscientec, tem Conscientec Brasil-Moçambique, mas eu represento parte do Haiti, é normal porque eu sou haitiano, onde CRAEC está buscando, e Haiti também está buscando, unir as culturas da América Latina. A gente, nesses últimos anos, ficou muito longe por causa do político, mas a cultura vai nos unir. Apoio técnico, tecnológico, pesquisa, a gente está fazendo isso dentro desse programa. Nós temos muita ambição pelo esse programa, por isso eu estou convidando vocês que estão nos assistindo, que falam a mesma língua que a gente da questão de cultura, por isso que vocês estão aqui mesmo, porque vocês entendam a mesma coisa que a gente entende da cultura. Vem apoiar a gente, as universidades do Brasil, que tem como envolve nessa parceria para ajudar os pesquisadores. Quem quer ir no Haiti estudar, faz pesquisa da sociedade haitiana, seja bem-vindo, porque a gente precisa ampliar esse programa que é Conscientec Haiti Brasil e Conscientec Brasil Moçambique. Eu agradeço vocês, muito obrigado, todo mundo. Porque vocês sempre assistam e vocês vão sempre assistir à cultura. Porque sua visão é nossa. Nós entendemos a cultura na mesma língua. Juntos podemos fazer mais com ela. Pela ciência, pela nossa sociedade, pelos nossos países e nossas famílias. Muito obrigado. Até a próxima. Ano que vem estaremos aqui de novo. Passo a palavra agora a Cris. Pode ser a professora Betânia, para dar boas-vindas, aí depois... Perfeito. Então, passo a palavra à professora Betânia Maciel. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui junto nesse evento, né? Nessa possibilidade de se discutir a cultura nesse momento tão difícil para todos nós no mundo. E quero parabenizar toda a organização através da Cris, não é? E também do Bruno e todos os participantes, os coordenadores de todas as áreas que estão trabalhando. E queria dizer que é muito importante esse evento, porque hoje em dia a gente pensa muito em falar sobre sustentabilidade, né? E vendo que o ser humano ele perdeu muitos séculos, perdeu essa verdadeira conexão, não só com a natureza, mas também com as pessoas, e as pessoas dentro dessa natureza, né? Pela essa ganância insaciável, essa busca de prazer material, para preencher esse vazio enorme que é essa sociedade de consumo. Então, a gente discutir a cultura, principalmente na América Latina, a gente vem experimentar essa possibilidade de viver dentro de uma realidade, de uma natureza, onde a gente pode conectar nossos sentidos mais profundos, espirituais, no sentido de comprometimento com o ser, o eu, o próprio eu,
não é? Então, eu penso que esse evento é um evento onde a gente reflete sobre a cultura, sobre ouvir pessoas de outros, com outras experiências, mas desse mundo, não é? Porque a gente tem que entender que somos uma conexão global, que nós estamos todos dentro desse evento, de viver, né, essa vida num momento tão difícil. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer, que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, vendo tudo isso, não é? E essas lutas, dessas resistências, né, que existem hoje, de tentar se preservar cada vez mais a cultura, a vontade de colaboração, e que é como a gente tem escutado tanto, tem ficado tanto junto, não é? De ver que ninguém pode largar a mão do outro. É a questão mais importante hoje, é a gente estar junto, não é? Então, quero parabenizar ao grupo, a Vanessa está aqui, e como é que diz o teu nome? Eu acho que fica meio complicado para mim, que eu não. O Elde, pode ser. O Elde, você é uma graça. Adorei tua fala também, estava aqui nos bastidores, mas feliz com vocês, feliz de ver isso. Eu fico tão, eu digo, emocionada de a gente falar todo dia, né? Que a gente fala nas nossas aulas, nas nossas palestras, mas a gente vê ao vivo que a gente tem. Eu ainda acredito, eu sou uma pessoa de fé e acredito que a cultura, a civilização ainda é o que mais importa dentro de uma sociedade. Porque sem ela a gente não é nada, né? O Elde, e Cris, e Bruno, Vanessa e todos que estão aqui escutando. Felicidades. Obrigada, professora Betânia. Então, bom dia a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui para encerrar as atividades do Culturas deste ano, que teve 2 edições e foi muito importante, porque nós estamos num ano e a pandemia trouxe muitas tristezas, temos problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais no Brasil que se afloram a todo momento, a cada mês temos muitas questões surgindo, e dividir o Culturas em 2 edições neste ano foi muito importante, porque permitiu nós termos uma amplitude de discussão maior e a possibilidade de ouvirmos mais pessoas com diálogos e trazendo reflexões diferentes, né? Na primeira edição, nós discutimos questões de direitos humanos, democracia, gênero, relações étnico-raciais. E nessa segunda edição, nós ampliamos e aprofundamos também essa discussão, envolvendo a questão da educação, pensando os ensinamentos e as possibilidades que Paulo Freire trouxe para a nossa sociedade, para a América Latina, questões sociais que envolvem esses aspectos do ponto de vista cultural, e também a questão ambiental, a questão indígena, a questão social, de como que a formação socioterritorial que existe na América Latina, ela se coloca neste momento, e como que os grupos sociais que formam esse grande continente, dentro de suas diversas culturas, né, trazem reflexões e apontam bandeiras de luta nestes momentos. Então, muito obrigado. Encerramos a nossa fala de encerramento do Culturas e teremos mais atividades nesse dia de hoje. E a primeira atividade, né, que será agora na sequência, é a fala, né, a conferência de encerramento, que teremos como mediador o professor Dr. Vitor Júnior Lima Félix. O professor Vitor, ele é pesquisador do CLAEC e estará mediando essa mesa, né, essa conferência de encerramento. Se a Mari puder
colocar ele aqui conosco. O professor Vitor, ele é formado em tecnologia em agroecologia pelo Instituto Federal da Paraíba. Ele é mestre e doutor em ciências do solo pela Universidade Federal da Paraíba também, e pertence ao povo potiguara. Então, Vitor, muito obrigada por estar conosco, por contribuir também. Toda a contribuição que você traz ao CLEC é muito importante e, com certeza, teremos uma rica manhã de diálogos. Espero que todos estejam acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, enviem questões também, para que a gente possa engrandecer o nosso dia. Muito obrigada, Victor, e obrigada também ao Eldi, ao Bruno, à Betânia e à Vanessa, que é uma pequena partezinha da nossa equipe que compomos o CLAEC e que buscamos sempre ter a cultura e a América Latina como sendo o nosso eixo de transversalidade. Tá certo? Um beijo a todos. Muito bom dia, olá a todas, a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao terceiro Congresso Internacional Online de Estudos sobre Culturas, né? Terceiro Culturas, organizado e promovido pelo Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, o CLAEC. Desde já eu agradeço a toda a organização, da qual eu também faço parte, né? Obrigado a Cris por nos apresentar, não é? E nesta edição fez-se o convite, né? Nessa edição do Culturas, fez o convite para dialogarmos sobre sociedades, educações e sustentabilidade ambiental na América Latina, onde fizemos referência também ao olhar de Paulo Freire, e assim, tecendo reflexões sobre o nosso papel individual e comunitário como agentes históricos culturais, transformadores de bens e recursos naturais. Bem, com esses enfoques, nós tivemos ontem um primeiro dia de evento cheio de atividades, né? Com a programação incluindo palestras, apresentações de trabalhos e mesas redondas, cheios de conteúdo, experiências e debates extremamente enriquecedores. No início desse segundo dia e último, né, desta terceira edição, eu tenho a honra de estar fazendo a abertura da palestra de encerramento, a qual, não à toa, traz a temática dos povos originários deste território de Pindorama, hoje chamado Brasil. No contexto em que a humanidade atravessa sintomas terríveis, né, resultado de um modo de vida que se coloca, que se impõe como hegemônico, e aí desencadeando, né, o que nós estamos passando aí, a pandemia do Covid. Eu incluo também, nesse sentido, os efeitos já sentidos com severidade, né, das mudanças climáticas, né, por todos nós, que também tem a mesma causa. Dessa forma, o que está posto para a nossa sociedade planetária nada mais é do que uma luta por território, o território do amanhã. Ou seja, a garantia do nosso futuro e o futuro dos nossos. Na vanguarda da resistência e luta contra o sistema que insiste em querer roubar o direito ao nosso presente e ao nosso futuro, estão os povos indígenas, em Pindorama desde 1500. Então, aliás,
o momento atual é emblemático, pois estamos diante do ataque frontal e explícito aos direitos dos povos indígenas, pelas mesmas forças de séculos passados que se perpetuaram como poder político e econômico. Os povos indígenas continuam sendo a ponta da lança, né, que estão sentindo primeiro os impactos de tudo isso. Mas a verdade é que todos estão ameaçados, toda a sociedade está ameaçada. Assim, né, dentro desse contexto, a cultura tem a honra de trazer aqui uma voz indígena para falar sobre culturas indígenas, lutas, resistências e existências. Então, no seio de toda essa problemática, nós achamos extremamente oportuno, até porque é um tema dentro do evento, né? A questão indígena. Então, nada mais oportuno do que dar voz, né? E mostrar uma perspectiva, né? Indígena que vem falar sobre esse tema, né? E todos esses temas que estão transversais à questão indígena. Então, eu tenho a honra de apresentar aqui nosso conferencista, né, de encerramento, o Tiago Yandeva. Ele é da etnia Guarani de Yandeva, reside na aldeia Tereguá, formado em Pedagogia Intercultural pela USP, Pedagogia Convencional e especialização em Antropologia pela Unisagrado, mestrando em Antropologia Social pelo PPGAS, da USP, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, também pela USP. É conselheiro de Cultura Municipal, membro do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo e autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, além da participação em outros 7 livros de autoria coletiva. Então, muito bem-vindo, Tiago, parente Tiago. Nesse momento, eu passo a palavra para você, para que você possa prosseguir com a sua palestra, né, com a sua conferência. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, parente. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para poder participar desse evento importante e, além do mais, trazer aí a voz indígena, uma voz ancestral, né, uma voz que está aí há mais de 521 anos, né, nessa luta, na resistência, para a existência, né? Então, é isso o título dessa palestra que eu venho trazer hoje, e tentar contextualizar um pouco, né, esse cenário atual, mas também tocar, né, no cenário passado e falar de toda essa trajetória, de toda essa luta que nós travamos ao longo desses 5 séculos de colonização aqui nessa terra, né, como o parente bem disse, Pindorama, enfim, para cada povo indígena, ele denomina o seu território de uma forma, de acordo com sua cultura, com seu conhecimento, né? E hoje, né, nós vivemos no país que se chama Brasil, devido todo esse contato, né, histórico e de muitas coisas que aconteceram nesse período, né, vários períodos, né, digamos assim, desde o primeiro contato com o europeu, com o português, e estamos aqui ainda resistindo, né? Muitas perdas nós tivemos, reduções, né, da população indígena, seja Guarani, seja Potiguara, Terena, Caigangue, e esse contato que foi um contato de genocídio, talvez o maior, né, da história da humanidade, esse genocídio aqui na América,
como um todo no continente americano, desde o sul ao norte, né? Então nós vemos que houve, né, um impacto muito grande, de perdas muito grandes, de humanidades, né, que estavam aqui antes do contato. E antes da sequência, trazer aqui uma fala, né, da Célia Chacriabá, que ela diz assim, né, antes do Brasil da coroa, já existia o Brasil do cocar, né, então é importante, e ainda seguindo, né, nesse pensamento dela, ela fala um discurso da ABIA, que é uma organização dos antropólogos indígenas, ela traz um discurso muito potente, e só para citar um trecho, né, desse discurso, a parte inicial, ela diz assim, ainda falando desse território, né, na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama, eu não sei se chamo de Brasil ou chamo de Pindorama. Foram muitas lutas, muitas dores ficaram gravadas na memória. Seja negro ou indígena protagonista dessa história. Muita gente se pergunta, como que se faz para ser indígena ou negro? São perguntas agressivas. Para se assumir, assuma a sua luta primeiro, porque ser negro ou indígena é ter cultura, beleza e identidade, é ter pertencimento, a herança e a ancestralidade. Então, eu acho que ela toca muitos pontos importantes, principalmente na questão da cultura. Como eu disse, no início, né, do contato nesse país que hoje nós chamamos de Brasil, haviam muitas etnias indígenas, né? Então, segundo os estudos, falam que existia mais de 1.000 povos, né? Mais de 1.000 povos indígenas, falando mais de 1.000 línguas indígenas. E então, e esse contato, né, que fez com que a gente hoje ainda permanecesse, né, existindo, né, nesse cenário atual, com mais de 305 etnias, ainda falando mais de 200 línguas. Então, para que ainda nós permanecêssemos, né, ainda com esse contingente, com essa quantidade, né, de indígenas, que chega a aproximadamente quase 900 mil indígenas no Brasil, distribuído por várias regiões do Brasil, né, no estado de São Paulo, que é o estado aqui da onde eu falo, muita gente acha que aqui não tem a presença indígena, que não tem indígena. Pelo contrário, né, existe uma diversidade cultural, uma diversidade indígena muito grande. E então é importante falar que em todas as regiões do estado de São Paulo, desde o litoral sul, litoral norte, capital, Vale do Ribeira, oeste paulista, sudoeste paulista, é a presença indígena. Tem Guarani-Niandeva, tem Guarani-Mbiá, tem Caigangue, tem Terena, tem Krenak, e outros povos também que estão presentes no contexto urbano, no contexto de cidade, estão morando em cidades, né, devido a violações territoriais, foram para a cidade, estão também, segundo o censo do IBGE, no estado de São Paulo, é uma população de mais de 40 mil indígenas, né? Então, é importante dizer isso, que nós estamos aqui também, desconstruir todo esse pensamento, toda essa mentalidade que geram preconceitos, que geram estereótipos, e falar que nós estamos aqui lutando com as nossas culturas, com as nossas línguas, com as nossas danças, com os nossos cânticos sagrados. Então, nós estamos aqui e nós temos um pertencimento ancestral, nós temos raízes e nós estamos aqui presentes. Então, recentemente eu fiz uma reconexão com a minha ancestralidade, tentando trazer essas vozes que ficaram muito tempo aí apagadas, né, silenciadas, e mostrar, revelar para essa sociedade envolvente, dizer que nós estamos aí, que nós temos raízes,
nós temos ancestralidade. O meu povo, originário da região do Mato Grosso do Sul, durante meados do século XIX, início do século XX, eles migraram, né, no movimento espiritual, religioso, em busca da terra sem mal, rumo ao leste, né, e pelo caminho foram encontrando barreiras, uma expansão colonial, né, nesse período muito grande, ataque, né, aqueles povos que estavam naquela determinada região, que era de interesse colonial, e nessa região onde eu estou também não foi diferente. Os caigangues, né, senhores desse território, foram massacrados, né, pelos interesses, né, agropecuários, implantação da ferrovia. Então, muitas resistências foram feitas, né, e houve aí um massacre com toda, né, essa população, caigangue e outras demais. Os Guarani também não foram diferentes, os Krenak que estão aqui também sofreram muito. Então, se hoje há uma reconfiguração territorial, às vezes, aqui nós temos a presença terena, e muita gente não sabe que no estado de São Paulo tem a presença terena, acham que os terenas só estão no Mato Grosso, mas estão aqui, né, ainda tem caigangue aqui, independente de todo esse conflito, de toda essa que houve no passado, e ainda continua existindo, né? É importante a gente falar isso, nós estamos ainda lutando, né? Lutando, resistindo para existir, pensando no futuro, na garantia dos nossos direitos territoriais. Recentemente nós tivemos em Brasília, né, nesse segundo semestre, e também no final do primeiro semestre, lutando contra uma pauta anti-indígena, uma pauta que fere e ataca diretamente os territórios indígenas. Então, nós estamos fazendo frente, né, a esses ataques, né, nesse momento, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, de aí ataques aos direitos, né, dos povos indígenas, e ainda mais, né, ataques aos direitos originários, tradicionais, né, ao território, às culturas indígenas. E há aí em curso no Congresso Nacional, né, essa pauta anti-indígena, que fere diretamente os territórios indígenas, que fere diretamente as culturas indígenas. Então, nós estamos lutando contra mais um genocídio indígena. Nesse século XXI, nesse novo milênio, para ainda continuarmos aí com as nossas culturas. E é importante falar também o conceito de cultura para nós, povos indígenas, é diferente, né, do conceito de cultura, talvez para o senso comum, né, de achar que cultura é apenas ser uma pessoa culta, uma pessoa erudita, uma pessoa que vai assistir uma peça de teatro, uma pessoa que admira a arte, um poliglota. Para nós, cultura é luta. Assim como diz uma importante antropóloga aqui, a Manuela Carneiro da Cunha, cultura com aspas. Por que cultura com aspas quando se trata dos povos indígenas? Porque o nosso conceito de cultura é diferente. O Guarani fala o Nhanderecó. O Nhanderecó é a cultura dele, é tudo, é a língua, é a dança, são os cânticos, é a forma como lida com a natureza, é a forma como cultiva o solo, como cuida dos animais, né? A espiritualidade. E essa cultura, com aspa, que é a cultura indígena, é a nossa lança, é o nosso arco e flecha, para defendermos os nossos direitos originários, né? Como eu disse, em Brasília, no Congresso Nacional, no STF, agora que está sendo julgado aí o marco temporal, que é uma tese
que foi elaborada para tirar os direitos dos povos indígenas ao seu território, colocando um marco em que o indígena tem direito a esse território, estabelecendo uma data, né, enquanto os nossos direitos são direitos originários, que estão presentes não só em outras legislações, constituições, não só na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição, esse documento, essa Carta Magna, essa Constituição cidadã que garante os direitos dos povos indígenas. Então, esses direitos são anteriores a qualquer Constituição, porque os povos indígenas já estavam aqui presentes no Brasil. Pindorama, né, como disse o parente, como disse a Célia, outros vão falar, né, vão dar outro nome, vão falar o Urupá, o Maranhã, né? Então, são conceitos, são pensamentos importantes que precisam ser enaltecidos, precisa ser falado. Nós estamos presentes de norte a sul, de sul a norte, distribuídos, né, em vários estados, Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste. Os indígenas estão presentes, estão ali contribuindo pela manutenção da vida, uma vez que ele protege o seu território, mantendo em pé as florestas, mantendo limpa as águas, né? E é uma contribuição para todos, para a humanidade. E isso, né, além das leis, além da Constituição Federal de 1988, outros mecanismos até internacionais estão garantindo, né, esses direitos dos povos originários, dos povos indígenas, e não só, é uma questão de futuro, né, é uma questão de interesse, né, de futuro, de estabelecer um modelo, e não mais esse modelo que destrói, um modelo agressivo, modelo capitalista, mas um modelo em que se preserva, vai ao contrário, da gente imaginar aquele desenho da evolução, né? E então até onde o homem chegou é esse mundo que nós vivemos hoje, né? Da destruição de todo esse ambiente que nós vivemos. Então deu errado, está dando errado. Será que né, essa cegueira, né? Essa cegueira, a monocultura do pensamento, né? É o que a Célia também fala. Então a gente precisa ampliar, olhar para esses povos que têm uma visão diferente do mundo, aonde o rio é avô, Ailton Krenak fala isso, ideias para adiar o fim do mundo, onde o rio é avô, a terra é mãe, Pachamama, né? Então a gente tem que pensar que nós estamos aqui nessa terra, nesse território que nos dá tudo que nós temos, né? Vem da terra, vem da natureza. Então, e o homem cada vez mais agressivo com todo né, a sua ação sobre a natureza, né? Cada vez mais, e nós estamos vendo uma crise uma crise que nós temos que abrir o olho agora, uma crise hídrica. Por que será, né? Por que será que nós estamos vivendo uma crise hídrica? Além do mais, ainda num período ainda de pandemia, que tem levado muitas vidas, né? Só no nosso país são mais de 500 mil vidas, né? 600 mil vidas aí ceifadas, né? Pela pandemia. E então nós precisamos, e vidas indígenas também, né? Não só, também estão sendo ceifadas. Então nós estamos resistindo, lutando, né? Falando de pandemia, os indígenas também passaram por períodos, né? Principalmente aqui no Ararimá, a gripe espanhola vitimou, né? Muitas vidas guarani, né? E nós resistimos, mesmo que ficamos poucos, e hoje nós estamos aí cada vez mais nos fortalecendo, buscando, né, resposta, buscando instrumentos de luta para continuar essa luta, que é uma luta ancestral, né? Uma luta ancestral, e como disse também
um parceiro nosso da causa indígena, ele disse assim, o futuro é ancestral, né? Ele abriu o olho, ele abriu o olho para enxergar isso, que o futuro é ancestral, então a gente tem que olhar ao nosso passado, o passado indígena, e para projetar esse futuro, né? E que futuro é esse? E que futuro é esse? Então nós temos que começar agora, olhar agora o que nós estamos fazendo de errado enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indígena ou não indígena, para a gente pensar no futuro. Que futuro é esse que nos espera? Se a gente continuar atingindo a terra, que é mãe, a nossa mãe, se a terra é nossa mãe, nós somos filhos. E qual é a obrigação dos filhos? É cuidar da sua mãe. Então, nós temos que mudar conceitos, mudar padrões, paradigmas, quebrar paradigmas, para a gente poder construir um futuro melhor, um futuro de paz, de justiça, de respeito, de reconhecimento, de valorização. Então, para que a gente possa ainda continuar existindo. Porque dessa forma, nesse modelo, nós estamos insistindo, né? Insistindo em continuar fazendo, falando de natureza, achando que os recursos, né, naturais são infinitos, né? Eles são finitos. Como eu disse, nós estamos passando por uma crise hídrica, muitas cidades sem água, fazendo racionamento de água, e nós poluindo ainda, né? Digo nós, o ser humano, poluindo os rios, jogando detritos nos rios diariamente, e nada sendo feito, né? Muitos rios poluídos, derramamentos de óleo, né? Isso tudo em troca do quê? Exploração das terras, do minério, mineração, desmatamento ilegal. Então, isso em nome do quê? Né? Em nome do quê? Qual é a vantagem disso? Aliás, para quem é a vantagem, né? Será que todos estão tendo, né? Estão tendo participação nisso, né? Acredito que não. E vocês vão concordar? São interesses de poucos, né? Sendo que a grande maioria está aí fragilada, marginalizada, passando fome, passando sede. Então isso, né, com essa pandemia, está revelando, né, qual é a verdadeira realidade do nosso país. Então, não só os indígenas, como eu disse, nós estamos aí. Uma coisa que o Ailton Krenak também fala, ele diz assim, eu não estou preocupado com a gente, não. Estou preocupado com eles, né, com os não indígenas, porque nós resistimos há 521 anos. Eu estou preocupado com o não índio. Nós soubemos, né, apesar de tudo que aconteceu, nós soubemos lidar com todo esse enfrentamento, com essa luta. Então, e isso, né, essas lutas que nós estamos passando hoje, nós aprendemos com os nossos antepassados, passando de geração, através dos ensinos, da oralidade, e hoje, né, nós também nos instrumentalizamos, né, utilizamos da tecnologia não indígena para a gente continuar lutando pelos nossos direitos, né, aliando, né, a essas novas ferramentas de luta. Hoje o indígena está na universidade, ele está lutando pelos seus direitos, está se formando, buscando os novos conhecimentos, para somar a sua luta. Se os nossos antepassados, meus avós, lutavam, né, tinham uma estratégia de luta, tinham um mecanismo de luta, hoje nós estamos aliando, né, a essas tecnologias, novas tecnologias, para continuar a nossa luta. Conhecimento acadêmico, né, universitário. Então, nós estamos ali demarcando também esses territórios, né, onde impera, né,
a hegemonia do conhecimento ocidental, nós estamos lá levando também esses conhecimentos dos nossos antepassados, nossas línguas, nossos corpos, nossas pinturas, questionando. Então, nós estamos presentes nesse ambiente, nos preparando também para continuar lutando. E é muito importante destacar também, quando eu falo do indígena, acessando os conhecimentos não indígena, destaco o julgamento do STF, que foi agora, né, recentemente, aí, 2 semanas atrás, onde estiveram 4 advogados indígenas como amigos da corte, falando em defesa dos seus povos, em defesa de todos os povos indígenas do Brasil, falando, né, ao mesmo nível de conhecimento, né, do não indígena, dos senhores ministros do STF. É um marco na história do Brasil, né? É um marco na história da luta indígena, os indígenas falando numa instância, né, onde se discute essa questão, as leis, né? Então estavam lá defendendo os seus direitos, e isso, né, para que o indígena pudesse chegar a esse patamar, está ali ocupando, né, uma cadeira, uma voz, um espaço. Fala, isso vem de lutas a cada século, a cada período colonial, período monárquico, período republicano e esse democrático que nós estamos vivendo. Então, foram períodos de luta. O indígena foi escravizado, o indígena foi estuprado, foi retirado, expulso das suas terras originárias, esbulhos, né, de muitos territórios. Então, e ainda não se tem, né, uma clareza, o devido respeito com esses povos que estão aí com suas culturas, mais de 305 etnias, línguas indígenas, diferentes línguas indígenas, uma diversidade muito grande. Então é importante falar, como disse o colega aí do Haiti, que a cultura, ela é esse instrumento, ela nos dá uma perspectiva, né? E ela está presente em todo lugar, e os indígenas têm, né, essa percepção de cultura, hoje, né, aliada à sua luta, durante qualquer tipo de manifestação, ele está lá pintado, ele está lá com seus adornos, com seus grafismos, com seus cânticos, com suas danças, sustentando o mundo, né? Sustentando o mundo. E isso, lembrando também, né? O Ailton Krenak fala disso, né? E nós estamos ali dançando, nós estamos cantando, sustentando o mundo. Enquanto houver um indígena dançando, cantando, esse mundo vai estar em pé. A natureza vai estar em pé. Então é isso que precisa se pensar, né? Por que o indígena está lutando? Por que ele está reivindicando aí seus territórios? E é importante falar também, desconstruir uma ideia que vem sendo falada por aqueles que têm interesse nas terras indígenas, em explorar aí as terras tradicionais, de que o indígena quer ocupar ele quer muita terra, né? Muita terra para pouco indígena. Isso é uma verdadeira mentira, porque nós, segundo o que nos sobraram ainda de terras, de território, não chega a 13%, né? E se nós temos 13%, quanto tem, né, o governo, quanto tem os proprietários de terra? E outra, que nós também estamos impedindo, né, o progresso do país. É também uma mentira, né, porque só de agronegócio são mais de 20% das terras, né? Então, das terras desse território, que é um país continental, um país muito grande,
Então, o que nós queremos, de fato, não chega, né, nem a metade do território, né? A gente não, então, é isso que precisa ser falado. O que nós queremos são direitos de fato, direito originário, de permanecer com as nossas culturas, de permanecer com as nossas danças, com as nossas línguas, com os nossos cânticos. E isso nós estamos aí buscando a cada dia, a cada luta. Esse ano, um ano de luta atípico, ir durante uma pandemia para Brasília, participar do Levante pela Terra, do Levante do acampamento Terra Livre, da Marcha das Mulheres, e mais lutas que virão. Então nós fomos para Brasília durante aí quase já 4 meses, e vamos continuar indo, enquanto esses projetos anti-indígenas não saírem do Congresso, né? Então nós vamos estar lá. É uma luta contínua, é uma luta que não é de agora, não é de hoje, é uma luta que já se começou durante o primeiro contato, é uma luta que vai continuar enquanto houver aí ataques aos direitos dos povos indígenas. Independente do sistema, independente do governo que estiver, nós vamos continuar lutando. Seja governo do lado A, governo do lado B, governo que não é nem de um dos lados, é do meio, nós vamos lutar. Isso, para citar aqui um indígena também, uma frase, ele disse assim, enquanto existir mundo, vai existir o indígena, enquanto existir o indígena, vai existir luta. Então, nós estamos tentando esse mundo, é um mundo, nós vamos continuar lutando nele, e manifestando, né, nossas culturas, seja ela do povo Guarani, seja ela do povo Caigangue, do povo Krenak, do povo Kayapó, do povo Chavante, Xoclen, né, Terena. Então, é importante a sociedade, né, abrir os olhos para que o que está acontecendo de fato, né, nesse país, no mundo, aonde aqui, né, os povos indígenas continuam aí existindo, né, para existir. É uma luta que vem, é uma luta que vem de muito tempo. E nós estamos aí, através dos conhecimentos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, é um conhecimento que nos une e nos fortalece também, né? Então, enquanto existir o último indígena, vai existir luta. E essa luta se intensifica durante, né, décadas já, durante séculos, cada período é uma luta, e nós continuamos. Novos atores, novos protagonistas vão surgindo nesse caminho de luta. Hoje, como eu disse, tem novos guerreiros, com novas perspectivas, mas sempre pensando no coletivo, né? Sempre pensando no seu povo. E uma outra coisa também que é importante é falar que mesmo nós estamos, né, utilizando aí do conhecimento não indígena, das tecnologias, nós continuamos indígenas, né? Tem até uma frase também muito importante que nós falamos: eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou, né? Posso ser um médico, um advogado, mas sem deixar de ser eu, Guarani, Terena, Caigangue, como eu disse. Então, nós estamos nos apropriando também dessas ferramentas de luta, fazendo delas também aí uma forma de divulgar nossas lutas, utilizando das redes sociais para poder mostrar, né, o que está acontecendo de fato em cada tecoá, cada comunidade, para que a sociedade entenda que essa luta, nós não queremos expulsar ninguém desse território, né? Nós queremos o que nos pertence de fato.
Então, que é esse território que nós estamos lutando, né, durante esses 5 séculos, 521 anos de luta. Então, não é marco temporal, não é PL 490, que vai nos tirar o nosso direito de fato, direito dos povos indígenas, de continuar lutando em prol da sua cultura. E é essa cultura, como eu disse, né, a cultura com aspas, né, e essa cultura é uma cultura, não é uma cultura, né, são muitas culturas, são muitas línguas, são muitos conhecimentos, são muitas histórias e narrativas, e são muitos os atores que hoje buscam seu lugar de protagonismo em prol do seu povo. Eu, enquanto Guarani, Nhandeva, luto pelo meu povo, seja através da caneta, seja enquanto professor, né, enquanto professor indígena, enquanto pesquisador. É essa luta que nós estamos travando, né, nesse novo milênio, né, nesse contexto atual, né? Então, e nós vamos continuar existindo enquanto houver, né, esse último indígena. Então, acredito que e aí nós buscamos sempre os aliados, que são a sociedade, né? A gente precisa mudar o senso comum para que a gente construa de fato aí uma sociedade mais consciente, mais informada e com informações precisas, né? Informações sérias. E isso, os povos indígenas estão aí para dialogar e passar, de fato, a realidade, a verdadeira história, né, de quem fala desse lado e para quem escuta desse lado. Então, é a nossa luta, é a luta dos povos indígenas que estavam aí já previsto, né, que não existiria ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, os povos indígenas iriam desaparecer. E pelo contrário, nós estamos aí e vamos continuar, né, por mais 5 séculos. Então, se depender dos povos indígenas que hoje se organizam em suas bases, se organizam em organizações regionais e até nacionais. Nós temos hoje uma instância de representatividade muito importante, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nós temos a Sônia Guajajara, é importante falar dessa guerreira, que é uma guerreira que fez história nas últimas eleições, né? E foi a primeira indígena a sair, né, como vice-presidente pela primeira vez na história, né? Então isso é um marco, é importante, isso mostra que nós estamos aí, vamos chegar, né, a esse lugar de luta. E para fechar, né, esse protagonismo não só dos homens, das mulheres, como citei a Sônia, também cito a deputada Joênia Wapichana, né, uma grande guerreira, e outros, né, nós temos vários guerreiros aí lutando, também sobre a questão territorial. Só para finalizar, recentemente nós conquistamos aí uma retomada ali no Paraná, no município de Piraquara, um parque nacional, onde está o Cretã Caigangue, também que faz parte da PIB. Então, assim, são lutas que não vão parar, né? Então, eu acho que é o que eu trouxe para hoje, né? Tem muitas coisas para a gente falar, e em outras oportunidades falaremos, né? Então, agradeço pelo espaço e muito obrigado vocês aí por ouvir, o parente Vitor Potiguar. Só agradecer, cara. Excelente.
que você trouxe de elementos diante desse contexto que a gente estava falando, né? Dessa situação, a gente só tem a agradecer, pontos importantíssimos e que faz a gente se voltar um pouco e com falas fortes que até nos confortam. Eu tenho certeza que eu senti assim, as outras pessoas indígenas e não indígenas que estão nos acompanhando também se sentiram assim fortalecidos com a tua fala. Eu gosto muito de ouvir, né, outros parentes do meu povo, de outros povos. Isso me fortalece muito, me conforta muito também, porque a gente precisa, né, diante de tudo que a gente vive, principalmente atualmente. Então, acredito que não tem nada a acrescentar, cara, diante de todas as coisas que você falou, mas porque foram justamente bem nos eixos, né, centrais do que a gente pensa, do que a gente traz, do que a gente está vivendo, nossas perspectivas. Mas tem uma coisa que eu particularmente, eu me preocupo, e você falou muito bem nessa questão, do que se impõe como hegemônico, sabe? A lógica, né, dessa sociedade que nos trouxe até aqui, né, nos causou tanta mazela e trouxe todas essas problemáticas. E eu fico vendo como isso se impõe como intrínseco a tudo, na lógica de pensar. E minha preocupação é nas pessoas, por todo esse sistema de pensamento, de modo de vida, se colocar dessa forma, intrínseco a tudo, as pessoas não veem outro modo, né, uma alternativa lógica e de viver, né? E aí nós temos os povos indígenas em sua maneira, né, sua cosmologia, seu modo de ver o mundo, fora dessa lógica, né, hegemônica e que é perversa, né, que é insustentável, né, e que nos rouba muita coisa. Nesse sentido, eu queria só para rapidamente trazer um trecho, porque eu acho que vai muito nesse ponto das pessoas entenderem que sim, existe alternativa, existe outro modo de pensar, existe outro modo de vida, e os povos indígenas estão aqui provando isso. Para simbolizar isso, eu trago um trecho de uma fala de Geni, da parente Geni Nunes, que é sempre muito potente nas falas. E ela disse o seguinte, abre aspas: nós somos povos da abundância e da generosidade. Nosso projeto de vida nunca foi de pensar que alimentação, moradia e saúde seriam privilégios apenas nossos. Fecha aspas. Então, para a gente entender e para as pessoas indígenas e não indígenas entender que a lógica não precisa ser essa. Os povos indígenas têm um outro sistema, né, de visão. Cara, nosso tempo é curto. Eu queria, porque temos muita gente interagindo, eu queria transmitir para você algumas mensagens, né, que foram feitas durante sua fala. A Nádia, muita gente interagindo, dando bom dia, né, saudando. A Nádia Mourão, ela fala, muito importante, né, a fala do Tiago, a luta permanece. Deixa eu ver mais aqui. Professora Maiane Brito, o futuro é ancestral, que incrível, né? Ressaltando uma fala que o Tiago fez. A professora Mariana Borges, ela tem um questionamento para você. A gente tem pouquinho tempo, mas acredito que dê para você falar alguma coisa. Ela deu bom dia. Gostaria de perguntar ao professor Tiago: como educar as crianças não indígenas na perspectiva dos valores dos povos originários deste território? Você pode
Pode comentar, por favor. O microfone, Tiago, tá fechado. Tá. Me perguntaram recentemente também um professor, né, como despertar, né, o pertencimento étnico. Eu acho que começa por aí. Hoje, né, você, Vitor Potiguara, acredito que o teu sobrenome não é Potiguara no registro civil. O meu não é Tiago Niandeva no registro civil. Por alguma razão você colocou Potiguara, eu coloquei Niandeva. Então isso é pertencimento, né? Então, em primeiro lugar, a gente deve buscar nosso pertencimento, as nossas raízes. Então, porque nós somos um país diverso, eu acho que a escola é fundamental nesse momento, de estar resgatando essas raízes dos seus alunos, para eles saberem quem eles são, para eles terem uma perspectiva de mundo e uma perspectiva de futuro. Quem é ele, descendente europeu? E europeu que ele é? Quem é ele na perspectiva afro-brasileira? Quais são seus antepassados, seus ancestrais? Eu acho que começa aí. A escola é fundamental, a educação é fundamental para resgatar valores, perspectiva de mundo e de futuro. E o seu pertencimento de lugar, pertencimento étnico e o orgulho, né, de ser quem ele é quando ele descobrir isso, né? Então, eu acredito que seja isso. Perfeito. Nós nos deram mais um tempinho, porque tem mais uma pergunta, né? Cristiane D'Ambros, que nosso CLAEC, ela fala: parabéns, Tiago e Vitor, fala potente, e gostaria que Tiago nos falasse um pouco mais da articulação dos povos indígenas em um estado como São Paulo. O estado de São Paulo, como eu disse, é um estado multiétnico, né? Como eu disse, são 6 regiões com presença indígena, e nós temos aqui várias organizações indígenas, começando pela uma organização que representa o estado de São Paulo, que é o CEPISP. Inclusive, o presidente do CEPISP é aqui da aldeia Tereguá, Nildo Lulu. Então, é uma instância de nível estadual, onde contempla aí um colegiado de todos esses povos presentes no estado de São Paulo, tanto em contexto de aldeia e contexto de cidade também. Agora, a nível regional, nós temos a Arpim Sudeste, que é a articulação dos povos indígenas da região Sudeste, onde essa organização contempla outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e outros. E ela está ligada, né, à APIB, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas. E isso acontece em vários outros estados, assim como na região sul, tem Arpim Sul, tem a COIAB no norte, tem a POIME no nordeste, né? Então, tem a região central do Brasil, tem o Conselho Terena, que representa os Terena, a Triguaçu, que representa os Guarani, Kaiowá, Guarani, e também tem uma que representa, que pertence também ao estado de São Paulo, que é grande, aí contempla outros estados, que é a Comissão Vurupá, dos Guarani Imbiá. Então, todos os estados onde tem Guarani Imbiá, eles estão vinculados ao Vurupá, né? Que é um conceito muito interessante também, esse conceito do Vurupá, que foge, né, desse conceito territorial que a gente tem de Brasil e tudo mais. Então, assim, são instâncias, né, colegiados de representatividade, de protagonismo indígena, que elegem seus representantes para poder estar à frente das lutas, que são essas lutas de resistência para a existência dos povos indígenas. Perfeito. Para finalizarmos, eu vou falar mais algumas mensagens, né? A Alzenira Aquino, muito importante a sua fala, Tiago. Professora Maine Brito, ela ressalta, né, o que você falou, o direito de permanecer, como muito forte essa fala. Nádia Mourão, parabéns pela fala. Também Ana Célia, maravilhosa fala. E, por fim, aqui, Betânia Maciel, as terras indígenas têm um papel significativo no combate às mudanças climáticas
e os povos indígenas são parceiros essenciais para a conservação da floresta nas mais de 560 terras indígenas do Brasil. É isso. Muito boa interação, né? Todos que estão aqui nos assistindo. Dessa maneira, eu mais uma vez agradeço demais ao parente Tiago. Já tinha lido e escutado um pouco sobre o parente, mas nunca tinha tido contato, então está sendo um privilégio grande estar aqui participando ao lado dele dessa conferência de encerramento, né, desse evento também que precisa ser ressaltado, né, a iniciativa do CLAEC, trazer tantos temas e tantas pessoas muito boas. Ontem nós tivemos uma programação cheia de várias experiências, professores, apresentações de trabalhos, de temas que são imprescindíveis para o nosso momento, sempre são, mas nosso momento pede muito, né? E hoje nos brindando com o Tiago, na verdade, nos brinda, né, com essa palestra, com essa fala, com tudo que ele trouxe, com essa perspectiva. Então, a gente agradece muito, é muito satisfeito. Gostaria de ressaltar que a gente tem hoje, ao longo do dia, né, continua a programação, esse é o último dia dessa terceira edição, mas com salas, né, de discussões e apresentações de trabalho. Então, quem puder estar presente, participando, vai ser um dia inteiro de mais construções, diálogos, né, e a interação sobre esses temas. Então, Tiago, nesse momento, eu abro a fala para você, né, se quiser ressaltar mais alguma coisa, se despedir, para que a gente encerre. Bom, eu também quero agradecer, parente. Eu acho que sempre é um privilégio e essa tecnologia, essa ferramenta que hoje é de luta também, nós estamos aí apoderando dela e nos empoderando também, né? Nos permite nos conectar, né? Nos aproximar. Então, eu acho que é utilizar, né, bem disso. E dizer também, agradecer a organização do evento, um evento importante para trazer essas discussões. E que venham outros, né? Eu acho que sempre é bom estar discutindo e estar descolonizando, né? Decolonizando mentes, né? Uma coisa que a Célia fala também, ela fala desse conhecimento, né? Que essa epistemologia, que é a epistemologia indígena, que é de cura, né? Então é isso, o nosso conhecimento de cura, para curar, né, todos esses pensamentos, né, negativos. Então é isso, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam e também pelo espaço aí do CLAEC. Muito obrigado. O CLAEC tem essa missão e ele sempre que pode, em sua constituição, o CLAEC já é diverso, né? E sempre que pode ele nos coloca dar voz às várias lutas, questões, né, em torno com o tema principal, né, cultura. E aí vai nos levando para os meios, né, de transmissão e de comunicação. Isso é muito importante, acadêmico, e aí nos portais, né, como através desses eventos no YouTube, nas páginas. Então, isso é muito gratificante fazer parte disso, estar fazendo parte desse congresso. Então é isso. Dessa forma, eu agradeço a todos que assistiram, os que vão assistir. Agradeço muito. E vamos aí para o resto da programação que temos para hoje. Dessa maneira, eu dou por encerrado, né, nossa conferência de encerramento
do terceiro Culturas, Congresso Internacional Online de Estudos sobre Culturas, promovido pelo CLAEG. Muito obrigado a todos, né, e até o próximo encontro.